quer saber, em Brasília, quando vai ouvir Daniel Worcaro. Ele estava previsto para ir hoje na CPMI do INSS, não foi. Os seus advogados de defesa estão dizendo que a tendência é que a Brasília, vem comigo aqui na Câmara 3, ele também não vai amanhã para comparecer num depoimento que estava previsto na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado nessa terça-feira. E o motivo seria, segundo os advogados e de São Paulo para Brasília, uma questão de logística. Não dá para o banqueiro fazer o deslocamento neste momento. O martelo ainda não está 100% batido, está tendo uma negociação com os senadores. Como eu estava dizendo, o Worcaro não foi ao depoimento na CPMI do INSS, isso depois de uma decisão do ministro André Mendonça que o desobrigou de comparecer. Tem muita reclamação dos parlamentares sobre essa decisão, mas o ministro André Mendonça ele costuma adotar isso para em praticamente todas as decisões que ele tem que tomar a respeito desse assunto sobre obrigatoriedade de comparecimento em CPMIs. Mendonça também pediu que o Worcaro utilizasse um jatinho para ir a Brasília. Num acordo previamente fechado com Dias Toffoli, ele tinha conseguido esse benefício. Agora, Mendonça disse não, disse que ele tinha que ir em aeronave comercial. O banqueiro está utilizando tornozeleira eletrônica, mas vale a gente lembrar que ele foi para a capital federal em avião comercial para uma cariação com o ex-presidente do BRB e com o diretor do Banco Central, uma cariação muito polêmica. A Brasília, ele não vai amanhã. Agora, pode ser que ele encontre outras alternativas de depor. César Feitosa, vem para cá. O que está sendo estudado? Como é que estão essas conversas com os senadores? Tem outro jeito do Daniel Worcaro depor? Tem outros jeitos, Raquel. Como você bem disse, ele não vai a Brasília amanhã, isso já está definido. Mas a própria defesa do banqueiro apresentou 3 outras sugestões para que ele fale, portanto, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Essas sugestões foram apresentadas por o senador Renan Calheiros, que é o presidente da CAI, e o próprio banqueiro Daniel Worcaro também conversou com alguns integrantes dessa comissão no Senado, dizendo que quer depor, que ele quer falar à Comissão de Assuntos Econômicos, mas que deveria seguir alguma dessas 3 sugestões. A primeira é, ele gostaria de depor, numa das sugestões, em São Paulo. A outra seria fazer um depoimento à CAI por videoconferência e ainda mesmo amanhã haveria essa possibilidade. E a terceira opção seria adiar para a próxima semana, que aí, segundo os advogados de Daniel Worcaro, haveria tempo para ele se organizar para ir até Brasília, seja escolhendo junto à Polícia Federal, né, qual seria o voo que ele viria para Brasília, em qual hotel ele ficaria, em quais condições quais condições ele teria para fazer essa viagem e como seria a custódia dele, portanto, em Brasília. Eles dizem que exatamente isso que você estava falando, por questões de logística, fica muito apertado para que ele faça essa viagem amanhã, mas que na semana que vem seria possível. Eu conversei com o senador Renan Calheiros, a gente até publicou no site do SBT News agora há pouco essa notícia, de que ele recebeu essas informações que serão formalizadas, inclusive, num ofício que será encaminhado ainda hoje à CAI, e amanhã, às 10 da manhã, quando ele abrir a sessão da comissão no Senado, ele vai levantar essa discussão na comissão e vai querer ouvir os seus colegas, porque nas 2 primeiras opções que foram colocadas, de videoconferência ou de ouvi-lo em São Paulo, a expectativa de Renan Calheiros é que eles consigam colher o depoimento de Daniel Worcaro ainda amanhã. Se for decidido, por exemplo, que os senadores vão a São Paulo, eles vão montar ali um grupo com alguns integrantes dessa comissão, expectativa de pegar um voo amanhã, ainda no início da tarde, para que no meio da tarde e durante a noite eles possam fazer, portanto, esse depoimento de Daniel Worcaro. Há questões logísticas que podem complicar bastante esse tipo de desfecho, mas essa é uma das ideias do senador Renan Calheiros. A outra é que, por videoconferência, se essa for a decisão, à tarde já estaria 100% à disposição do depoimento de Daniel Worcaro. E somente haveria um adiamento mais longo se houver essa decisão de que ele precisa prestar esse depoimento presencialmente no Senado, portanto, isso ficaria para a semana que vem.
As 3 alternativas, pelo menos para o senador Renan Calheiros, parecem boas, mas ele quer discutir isso com o colegiado para ter uma decisão conjunta sobre esse caso ainda amanhã de manhã. E, Ander, já faz tempo que o Vorcaro sabe que o depoimento estaria marcado para essa terça-feira. Ele já poderia ter se organizado, né? Tanto que está falando que vai se organizar para a semana que vem, jogando um pouquinho mais para frente. Agora, se ele realmente depor para o videoconferência ou daqui de São Paulo, isso de alguma forma o blinda? Eu estou tentando aqui analisar se o deixa menos exposto de alguma forma. Qual seria o ganho para ele dessa alternativa? Raquel, acho que ele está realmente tentando ganhar tempo para ver ali as condições desse depoimento, porque o Congresso quer muito ouvir, essas comissões querem ouvir de qualquer jeito o Vorcaro. Até a própria CPMI do INSS, Raquel, está tentando uma última cartada para conseguir esse depoimento. A senadora Damares Alves, que é integrante da comissão que investiga esse escândalo do INSS, ela protocolou 2 requerimentos nessa segunda-feira, hoje, um deles pedindo que o Vorcaro faça o depoimento por videoconferência, que foi também uma sugestão que o César apurou da própria defesa do Vorcaro para a Comissão de Assuntos Econômicos, não para a CPMI, mas a Damares aproveitou e fez essa sugestão também para a CPMI. E a outra sugestão da Damares, em outro requerimento, é que ele fizesse esse depoimento presencialmente em São Paulo, na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo. E aí, nesse caso, os senadores e deputados integrantes da CPMI iriam presencialmente a São Paulo para ouvir o Daniel Vorcaro. No caso da videoconferência, a Damares sugere que ele se desloque lá em São Paulo para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, que fica lá em São Paulo, e o Vorcaro poderia, então, se instalar lá na sede do TRF3 e fazer esse depoimento de lá. Então, é uma última cartada ali da CPMI do INSS para tentar ouvir o Vorcaro, até porque a comissão está com pouco tempo, pouco prazo de funcionamento, só funciona até o fim de março, e eles não querem acabar a investigação da comissão nesse anticlímax, né, de não conseguir ouvir o Vorcaro. Mas o que os aliados do Vorcaro, do dono do Banco Master, me disseram hoje é que ele provavelmente não vai mesmo na CPMI do INSS, que a única chance é ainda na CAI. O que eles estão dizendo é que a decisão do André Mendonça, o que eles estão ressaltando é que essa decisão do André Mendonça já desobrigou o Vorcaro de ir na CPMI, então ele não tem mais interesse. Agora, a única possibilidade seria, de fato, a CAI. Até eu falei com o relator da CPMI, o Alfredo Gaspar, e ele falou que a alternativa de ir até a Alesp poderia ser uma boa ideia, mas pelo jeito o Vorcaro não quer mais. Agora, na CAI, Raquel, acho que ele está tentando ali negociar alguns termos, como que seria esse depoimento, mas realmente ainda não está muito claro se de fato ele vai, se de fato ele está disposto. A gente vai ter que esperar ainda para ver qual vai ser a decisão. Porque eu estou aqui me perguntando, uma coisa, o ministro André Mendonça deu o direito a ele, e ressaltando, o ministro não fez isso apenas no caso de Daniel Vorcaro. Isso já é um entendimento do ministro em todos os pedidos que se colocam ali para eles em CPI. Deu o direito a ele de não comparecer. A Brasília diz que não vai essa semana. Aí vai depor por videoconferência, será que isso o torna menos exposto? Está ali diante da Câmara, diante dos senadores, mas aí os senadores vão vir a São Paulo. Está ainda muito confuso o posicionamento de Vorcaro. A gente vai ter que entender se ele está ganhando mais tempo, se ele realmente vai depor. Não está muito claro ainda, não.